O jipe preto de Zé Felipe levantou uma pequena nuvem de poeira vermelha na estrada de terra que levava à antiga casa, onde ele e Virgínia haviam construído tantas memórias. Mesmo após a separação, um laço invisível parecia conectar-lhe aquele lugar, um misto de saudade, carinho pelos filhos e a curiosidade inevitável sobre a nova vida da ex-esposa. A decisão de ir até lá naquela tarde de um sábado ensolarado de agosto de 2026 não havia sido planejada. Um impulso, talvez a falta de barulho da casa grande sem as risadas das Marias, o levou a dirigir sem rumo até se encontrar a poucos quilômetros da propriedade. Zé Felipe não ligou antes. Queria apenas ver os filhos, Maria Alice, agora com 4 anos, e Maria Flor, com 3. O pequeno José Leonardo, com 1 ano e meio, certamente estaria aprontando alguma travessura. Ele imaginava a correria, os gritos de alegria ao vê-lo, o abraço apertado das meninas. Era essa a imagem que o movia. Um oásis de felicidade em meio à rotina agitada de shows e compromissos. Ao se aproximar do portão automático, hesitou por um instante. Será que era um bom momento? Virgínia estaria em casa? Como seria o reencontro? Mesmo que breve, respirou fundo e acionou o controle remoto. O portão deslizou lentamente, revelando o caminho de pedras brancas, ladeado por palmeiras imperiais, que ele conhecia tão bem. A casa, imponente e moderna, parecia banhada pela luz dourada da tarde. O jardim, sempre impecável sob os cuidados de Virgínia, exibia um festival de cores e texturas. Flores que ele nem sabia o nome desabrochavam em canteiros bem cuidados. E o gramado, um tapete esmeralda, convidava a brincadeiras. Uma paz serena emanava do lugar. Diferente da agitação constante que marcava seus dias, Zé Felipe estacionou o jipe na entrada, desligou o motor e ficou por alguns segundos apenas observando a casa. Tantas lembranças o assaltaram. Os primeiros meses de casados, a descoberta da gravidez de Maria Alice, as noites em claro com os bebês, os churrascos com a família e os amigos. Um nó se formou em sua garganta. Aquele era o lar que eles haviam construído juntos. E agora ele era apenas um visitante. Saiu do carro e caminhou lentamente em direção à porta principal. A fachada, com suas grandes janelas de vidro refletindo o céu azul, parecia convidativa. Hesitou novamente antes de tocar a campainha. E se Virgínia não quisesse vê-lo? E se ele estivesse atrapalhando algum momento importante? Antes que pudesse mudar de ideia, a porta se abriu. Não era Virgínia, era Diana, a babá das crianças, que o recebeu com um sorriso surpreso e acolhedor. Zé Felipe, que surpresa boa! As crianças vão adorar te ver. Zé Felipe sorriu aliviado. A Vi está. Está sim. Ela tá lá no fundo no jardim novo. Pode entrar? Fica à vontade. As crianças estão brincando na sala. Ao entrar na casa, o burburinho das crianças o atingiu como uma onda de alegria. Maria Alice e Maria Flor correram ao seu encontro, abraçando suas pernas com força. José Leonardo, engatinhando rapidamente, também se aproximou, estendendo os braços para o pai. Aquele era o seu lugar feliz, pensou Zé, o verdadeiro motivo de sua visita. Passou um tempo brincando com os filhos na sala, rolando no tapete, ouvindo suas histórias e rindo de suas travessuras. Aquele era o Zé Felipe pai, leve e descontraído, longe dos palcos e dos flashes. Mas uma ponta de curiosidade ainda o picava. Diana havia mencionado um jardim novo nos fundos da casa. Ele conhecia cada canto daquele lugar, cada árvore, cada canteiro. O que seria esse novo jardim? Depois de um tempo, Diana chamou as crianças para o lanche, dando a Zé Felipe a oportunidade de explorar o que havia despertado sua curiosidade. Caminhou pela sala de estar, atravessou a varanda e seguiu pelo caminho de pedras que levava ao vasto jardim. O sol da tarde lançava longas sombras, criando um ambiente mágico e tranquilo. Ele conhecia bem aquele espaço. Ali havia o balanço, onde as meninas adoravam brincar, a pequena horta orgânica que Virgínia cultivava com tanto carinho, e o espaço gramado onde eles costumavam jogar bola. Mas ao dobrar um arbusto de azaleias floridas, Zé Felipe parou, completamente surpreso com o que viu. No extremo do jardim, onde antes havia apenas um gramado plano, surgira um novo espaço, um verdadeiro refúgio. Um pergolado de madeira clara, coberto por glicínias em flor, oferecia sombra a um charmoso conjunto de mesa e cadeiras de vime. O chão era revestido por um deck de madeira, e ao redor, em vasos de cerâmica colorida, flores de todos os tipos e tamanhos criavam um mosaico vibrante. Mas o que realmente prendeu a atenção de Zé Felipe foi o que estava no centro daquele jardim secreto. Um pequeno lago artificial, com água cristalina, refletia o céu azul
e as flores coloridas. Peixes ornamentais nadavam preguiçosamente entre as plantas aquáticas. E, ao lado do lago, em um banco de madeira rústica, estava Virginia. Ela não o tinha visto chegar. Estava de costas para ele, com os cabelos soltos ao vento, absorta em seus pensamentos, observando o lago. A luz da tarde realçava a beleza serena de seu rosto, a curva delicada de seu pescoço. Havia uma paz emanando dela, uma tranquilidade que Zé Felipe não via há muito tempo. A surpresa não era apenas a beleza inesperada daquele novo jardim, mas a aura de serenidade que envolvia Virginia. Parecia que ela havia encontrado ali um refúgio, um espaço de paz e introspecção. Era uma Virginia diferente daquela que ele conheceu, mais calma, mais centrada, dona de si. Zé Felipe ficou parado por alguns instantes, apenas observando-a, sentindo uma mistura de surpresa, admiração e uma ponta de saudade. Aquele jardim secreto parecia ser o reflexo de uma nova fase em sua vida. Um capítulo que ele não conhecia, mas que, de alguma forma, o intrigava e o deixava feliz por ela. Ele percebeu que, enquanto ele se apegava às lembranças do passado, Virginia havia criado um novo presente. Um jardim secreto onde a felicidade florescia em silêncio, o som suave da água borbulhando no pequeno lago artificial, era o único a quebrar o silêncio que se instalara entre Zé Felipe e Virginia. Ele, parado, observando-a do limite do pergolado. Ela, alheia à sua presença, absorta em um mundo de pensamentos que pareciam tão distantes dos dele. Havia uma beleza etérea naquele momento. A luz do sol da tarde dançando nos cabelos soltos de Virginia, as glicínias cobrindo o pergolado como um véu lilás. A cena era quase onírica, um contraste gritante com a vida de palco e caos que Zé Felipe vivia. Ele pigarreou suavemente, sem querer assustá-la, mas a quebra do silêncio foi o suficiente. Virginia virou-se, e seus olhos se arregalaram levemente em surpresa ao vê-lo ali. Um sorriso contido, quase um meio sorriso, surgiu em seus lábios. Zé, ela perguntou, a voz suave, misturando surpresa e uma ponta de contentamento. Não esperava você hoje. As crianças te viram? Zé Felipe assentiu, aproximando-se lentamente, os olhos ainda passeando pela beleza do jardim. Sim, estão lá dentro com a Diana. Eu não avisei, foi no impulso. Mas que lugar é esse, Vi? Eu conhecia cada canto desse jardim. Mas isso é novo e lindo. Virginia sorriu um pouco mais, um sorriso que alcançava seus olhos. É meu refúgio. Comecei a construí-lo logo depois que a gente se separou. Precisava de um lugar para respirar, para organizar as ideias, para me reconectar. É onde eu venho quando o mundo lá fora está muito barulhento. Ela gesticulou para o banco ao lado dela, convidando-o a sentar. Zé Felipe aceitou, sentindo a madeira rústica sob as mãos. O silêncio voltou a reinar por alguns instantes, mas agora era um silêncio confortável, carregado de memórias e de uma nova compreensão. Ele notou que Virginia parecia mais leve, mais em paz do que ele a vira em muito tempo. Então, é aqui que você passa as horas quando está longe dos stories e das lives? Zé brincou, tentando quebrar a quietude com um toque de leveza. Virginia riu, um som cristalino. Exitim, aqui eu não sou a influenciadora, a empresária, a ex-mulher do Zé Felipe. Sou só a Virginia, a que gosta de ver as plantas crescerem e os peixes nadarem. Ela fez um gesto em direção ao lago. Eu mesma escolhi cada flor, cada planta aquática. Demorou meses para ficar pronto. Zé Felipe observou as mãos dela, que antes estavam sempre com as unhas impecáveis, agora com pequenas marcas de terra. Um detalhe que o surpreendeu. Ela estava realmente envolvida com aquilo. E impressionante. Vi, de verdade. Eu fico feliz por você. Por ter encontrado um lugar assim. A voz de Zé Felipe era sincera. E Virginia pareceu captar a verdade em suas palavras. E você, Zé? Como tem andado? Parece mais. Sei lá, lembro que você estava meio aéreo na última vez que te vi, depois de todo aquele bafafá com o ratinho. A menção a ratinho trouxe uma memória amarga. Mas Zé Felipe sentiu que era o momento de compartilhar o que havia acontecido em sua vida desde então. Respirou fundo. Eu andei. Bem diferente, Vi. Sabe aquela família que te falei? A que estava na rua? O Jorge, a Ana, o Pedro e a Luana. Virginia assentiu, a curiosidade despertando em seus olhos. Ela se lembrou da ajuda inicial que Zé havia pedido e do envolvimento dela mesma, na busca por um lar temporário e no emprego para Ana. Então Zé continuou, sua voz ganhando uma emoção palpável. A gente não só os tirou da rua, Vi. A gente mergulhou na história deles. O Jorge tinha uma construtora, a Horizonte Construtora. Perderam tudo por causa de um escândalo, de corrupção que não era nem deles,
E por uma série de injustiças no processo de falência, ele contou sobre o Dr. Roberto Toledo, sobre a batalha legal árdua, os meses de investigação e as pequenas vitórias que foram alcançadas. Virginia ouvia atentamente, os olhos fixos nos dele. Eu sabia que tinha algo diferente neles. A Ana, ela tem uma postura tão digna, e o Pedro tão quietinho, mas com um olhar que parecia carregar um mundo. Como eles estão agora? Elspeth, estão bem. Vi. Incrivelmente bem. A Ana, você sabe, tá voando lá na sua empresa. Oh, Pedro. O Pedro conseguiu uma bolsa de estudos integral numa das melhores escolas daqui. Tá louco pra entrar na faculdade de engenharia. E a Luana voltou a sonhar em ser bailarina. Zé Felipe narrou, a voz carregada de uma emoção profunda. E o Jorge. Viu, o Dr. Roberto conseguiu provar que houve muita injustiça. Eles foram indenizados. Pouco, talvez, perto do que perderam, mas o suficiente para recomeçarem. Ele abriu uma nova construtora, pequena, mas dele de novo. A Horizonte Resgate. Elsa. Virginia levou a mão à boca, os olhos marejados. Zé, que coisa mais linda. Eu não sabia de tudo isso. É um milagre. E você fez parte disso. Não eu. Vi. Você ajudou, o Dr. Roberto. É a gente. E eu aprendi tanto, Virginia. Tanto a ver a vida de outra forma. A valorizar o que realmente importa. Eu me sinto mais leve, mais em paz, sabe? Como se tivesse encontrado um propósito que vai além das músicas e dos shows. Ele fez um gesto em direção ao lago. Acho que a gente, de certa forma, construiu nossos próprios refúgios. Você aqui, eu lá, ajudando eles a recomeçar. O sol começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. A conversa fluiu, não mais sobre o passado deles como casal, mas sobre a vida, os aprendizados, os desafios e as novas paixões. Zé Felipe contou sobre a turnê com o pai, Leonardo, e o sucesso do álbum Raiz e Batida, especialmente a emoção de cantar O Meu Legado. Virginia falou sobre os novos projetos de sua empresa, as dificuldades de equilibrar a carreira com a maternidade e a satisfação de ver seus produtos alcançando um público cada vez maior. Eles se sentiram à vontade, como amigos de longa data que, apesar do tudo, guardavam um carinho e um respeito profundos um pelo outro. Não havia tensão, não havia ressentimento, apenas a leveza de duas almas que, embora tivessem tomado caminhos diferentes, haviam amadurecido e encontrado a felicidade em novas formas. À medida que a noite caía, o jardim secreto de Virginia era iluminado por pequenas luzes solares que se acendiam suavemente, criando uma atmosfera mágica. Foi então que Zé Felipe notou algo que o deixou intrigado. No centro do lago, boiando sobre a água cristalina, havia uma pequena flor de lótus de papel. Não era uma flor comum. Parecia ser feita à mão, com um cuidado minucioso. E dela, em uma pedra lisa, havia uma pequena caixa de madeira, com gravuras delicadas. O que é aquilo, Vi? Ele perguntou, apontando para a flor e a caixa. Virginia olhou para o lago, e um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Isso é um segredo. Um segredo do jardim. A curiosidade de Zé Felipe se aguçou ainda mais. Um segredo? Mas que tipo de segredo? Posso saber? Ela hesitou por um instante, o olhar distante, como se estivesse revivendo uma memória. Bem, já que você descobriu meu refúgio, acho que posso compartilhar. Mas prometa que não vai contar pra ninguém. Zé Felipe assentiu a curiosidade. Quase palpável. Ele sentia que havia algo muito mais profundo por trás daquela flor de lótus de papel e daquela caixa misteriosa. Algo que talvez revelasse uma nova dimensão de Virginia, uma que ele, mesmo tendo vivido com ela por anos, talvez nunca tivesse conhecido de verdade. A promessa de silêncio pairava no ar noturno do jardim. Um pacto implícito entre Zé Felipe e Virginia, sob o brilho suave das luzes solares. A curiosidade de Zé era quase uma febre, mas ele aguardava pacientemente enquanto Virginia, com um gesto delicado, pegava a pequena flor de lótus de papel do lago e a caixa de madeira da pedra. Ela pousou a flor e a caixa no colo, a face iluminada pela luz difusa, os olhos fixos na água escura do lago. Você se lembra de quando a gente se conheceu, Zé? Ela começou, a voz um sussurro. Tudo era tão intenso, tão rápido. A paixão, a fama, a correria, a gente mal parava para respirar. E quando a gente se separou, foi como se o mundo caísse. Eu me senti perdida, desorientada, não sabia quem eu era sem aquela rotina. Sem o nós, Zé Felipe ouvia, sentindo um nó na garganta. Ele se lembrava bem daquele período. A separação havia sido dolorosa para ambos. Um furacão que arrastara sonhos e certezas. Eu vim pra cá, pra a casa, e me enfiei no trabalho, nas crianças. Mas à noite,
Era difícil. Eu me sentia vazia. E aí, um dia eu estava navegando na internet procurando algo que me tirasse daquele ciclo de tristeza. E encontrei um curso de origami. Parecia bobo, eu sei, mas algo me chamou a atenção. Ela sorriu levemente, um sorriso nostálgico. Comecei a fazer. Primeiro, as coisas mais simples. Depois, fui me desafiando. A cada dobra, a cada peça que se encaixava, eu sentia um pouco de paz. Era como meditação. Sabe, o foco me tirava dos pensamentos ruins. Virginia pegou a flor de lótus de papel. A flor de lótus no Oriente simboliza pureza, renascimento e iluminação. Ela nasce linda e pura, no meio da lama. Sentai-Q. Era um pouco da minha história ali. A cada dia, eu fazia uma flor. E ao invés de jogá-las fora, eu comecei a colocá-las no lago. É como se a cada flor eu estivesse plantando uma nova esperança, deixando para trás a lama do passado e florescendo de novo. Zé Felipe estava fascinado. Ele nunca imaginou Virginia, a empresária impetuosa, a influenciadora de milhões, tão entregue a algo tão delicado e introspectivo. Aquilo era uma camada dela que ele realmente não conhecia. Ela então abriu a pequena caixa de madeira. Dentro, havia dezenas de pequenos papéis dobrados, meticulosamente organizados. E essa caixa, Virginia continuou, pegando um dos papéis, dobrados e desdebrando-o, com cuidado. Dentro de cada flor de lótus que eu colocava no lago, eu colocava um desses. São bilhetes. Bilhetes que eu escrevi para mim mesma. Pensamentos, medos, gratidões, promessas. Ela hesitou por um momento, mas a confiança no olhar de Zé Felipe a encorajou. Posso ler um? Ela perguntou. Ele assentiu, ansioso. Virginia leu, a voz embargada pela emoção. Dia 12 de maio. A dor da separação é um abismo. Mashold. Eu dobrei a primeira flor, e decidi que vou renascer, por mim e pelos meus filhos. Que essa flor leve a dor para longe. Ela pegou outro bilhete, de uma data diferente, dia 30 de agosto. O trabalho na empresa das 6 tem me dado um novo fôlego. Ana é uma mulher incrível. Ajudar o próximo nos ajuda também. Que essa flor leve a gratidão. E mais um, de uma data mais recente, dia 15 de janeiro. O Zé veio visitar hoje. Ele parece tão diferente, Thomas Lee. Acho que ele também está encontrando o caminho dele. A gente pode não ser mais um casal, mas somos família. Que essa flor celebre a conexão que permanece. Zé Felipe ouvia, com o coração apertado, e uma profunda admiração. As palavras de Virginia eram um espelho de sua própria jornada, das dores superadas e dos novos propósitos encontrados. Aquele jardim não era apenas um espaço físico, era um diário de sua alma, um testemunho silencioso de sua resiliência e de seu renascimento. Eu venho aqui quase todos os dias, às vezes só para olhar, às vezes para fazer mais uma flor, escrever mais um bilhete. É o meu ritual, é a minha forma de me curar e de me lembrar que, não importa o quão difícil seja, sempre há uma nova chance de florescer, disse Virginia, com os olhos brilhando. Zé Felipe pegou a caixa de madeira, sentindo o peso das emoções contidas ali. Ele nunca a tinha visto tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão forte. Aquela Virginia, que dobrava papel e escrevia bilhetes para a alma, era uma revelação que o surpreendeu profundamente. Ele a conhecia como mãe, empresária, ex-esposa, mas essa profundidade, essa capacidade de introspecção e cura silenciosa, era nova para ele. Virginia, ele começou, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Orlando, eu fico muito feliz por você ter encontrado essa paz. E por ter me contado. Ela sorriu. Um sorriso genuíno e doce. Você é parte importante da minha história, Zé. Sempre será. E de alguma forma, saber que você também está encontrando seu caminho, que está crescendo e ajudando os outros, me dá ainda mais força. O silêncio que se seguiu não era mais de surpresa ou incerteza, mas de uma profunda conexão. O passado, com suas dores e desafios, parecia ter se transformado em um solo fértil para o crescimento de ambos. Zé Felipe percebeu que a casa de Virginia, que ele pensou conhecer por completo, guardava um jardim secreto, que, para sua surpresa, também cultivava a nova e inspiradora versão dela. O crepúsculo abraçava o jardim secreto e a vulnerabilidade de Virginia, revelada nos bilhetes de papel dobrado, teceu uma nova e inesperada trama entre ela e Zé Felipe. Não havia mais espaço para os ressentimentos do passado ou para as formalidades da ex-relação. O que restava era uma admiração mútua, uma compreensão profunda da jornada que cada um havia percorrido em silêncio. Doug Felipe Q. Havia como a influenciadora de sucesso e mãe dedicada, agora enxergava a mulher resiliente, capaz de encontrar paz e cura nas dobras de um simples papel. Sabe, Vi,
Zé Felipe começou, a voz baixa, essa história da flor de lótus e dos bilhetes. Ela me tocou de um jeito que você nem imagina. É como se a gente, mesmo separados, estivesse vivendo um pouco da mesma coisa. Essa busca por um novo sentido, por uma paz que vem de dentro. Ele compartilhou mais sobre como o apoio à família de Jorge o havia transformado, o esvaziamento que sentia antes e como cada passo daquele processo o preenchia de uma forma que a fama e o dinheiro jamais conseguiriam. Virgínia ouvia, os olhos fixos nele, um sorriso terno nos lábios. Eu percebi, Zé, dá pra ver na sua leveza, no seu olhar, você está diferente e tá feliz, Naquela noite, a conversa se estendeu por horas. Eles não falavam apenas de si, mas do futuro dos filhos, da importância de construir para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, um legado de valores que fosse além do financeiro. Discutiram sobre a educação, sobre a exposição na mídia, sobre os desafios de serem pais em meio a uma vida tão pública. A cumplicidade renasceu, não mais como a de um casal apaixonado, mas como a de dois grandes amigos, pais dedicados e almas irmãs, que se encontravam em um ponto de maturidade. E probably, eu estava pensando, Zé Felipe disse, após um longo silêncio, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu escuro. Essa história da família do Jorge, ela é tão forte, tão inspiradora. E a sua, aqui, com o jardim e os bilhetes, tem tanta verdade. Será que a gente não podia fazer algo com isso? Tipo, não só ajudar, mas inspirar outras pessoas a olharem para a vida de outra forma, a valorizar o que realmente importa? Virgínia olhou com curiosidade. Que você tem em mente? Zé, não sei ainda. Bem definido, ele ponderou. Mas algo que unisse o propósito de ajudar com a nossa voz. A sua voz na internet que alcança tanta gente. A minha voz na música e a história real da família, que mostra que dá para recomeçar. Não importa o quão fundo você tenha caído, a ideia, ainda em seu estágio embrionário, plantou uma semente de entusiasmo em Virgínia. Ela sempre foi visionária, e a possibilidade de unir a própria experiência de superação com a causa social de Zé Felipe parecia uma combinação poderosa. Interessant, Zor. Algo que não fosse só caridade, mas uma forma de empoderar as pessoas, de mostrar que a vida é feita de ciclos, e que a cada fim pode haver um novo começo, mais forte. Os dias que se seguiram à visita de Zé Felipe no Jardim Secreto foram de intensa troca de ideias. As videochamadas entre eles se tornaram mais frequentes, repletas de criatividade e entusiasmo. Eles se reuniram com suas equipes, com o Dr. Roberto Toledo, que se tornou um confidente e parceiro no novo projeto, e com especialistas em causas sociais. A ideia começou a tomar forma. Eles decidiram criar o projeto Renascer. Não seria uma instituição de caridade tradicional, mas uma plataforma multifacetada, com 3 pilares principais: Histórias de Lotus, um segmento nas redes sociais de Virgínia, e nos canais de Zé Felipe, onde seriam contadas histórias reais de superação. Como a da família de Jorge, o objetivo era mostrar a face humana da vulnerabilidade e inspirar a milhões a não desistirem e a buscarem ajuda. As histórias seriam narradas de forma sensível e respeitosa, sempre com a autorização e participação ativa dos protagonistas. A primeira história, claro, seria de Jorge e Ana, contada por eles mesmos em depoimentos emocionantes, de esperança. Zé Felipe se comprometeria a lançar anualmente uma música tema para o projeto, com parte da arrecadação revertida para as causas apoiadas. Além disso, ele faria shows beneficentes, levando a mensagem do projeto Renascer para os palcos, usando sua arte para amplificar a voz daqueles que não tinham. Jardins do Recomeço, inspirado no Jardim Secreto de Virgínia e na experiência da família de Jorge. Esse pilar teria como objetivo criar espaços de acolhimento e capacitação profissional para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Seriam centros onde, além de um teto temporário e alimentação, seriam oferecidos cursos profissionalizantes, apoio psicológico e jurídico, e o estímulo à arte e à cultura como ferramentas de resgate da dignidade. A ideia era criar pequenos jardins onde as pessoas pudessem se reencontrar, renascer e se preparar para um novo começo. O primeiro Jardim do Recomeço seria construído com parte da indenização de Jorge e doações, com Jorge atuando como consultor na construção e Ana na parte pedagógica. O lançamento do projeto Renascer foi um evento grandioso, transmitido ao vivo pelas redes sociais de Virgínia e pelos canais de Zé Felipe. A presença de Leonardo, Poliana e toda a família, ao lado de Jorge, Ana, Pedro e Luana, emocionou a todos. Zé Felipe e Virgínia, com a voz embargada, contaram suas próprias jornadas de superação
e a inspiração por trás do projeto. A participação de Jorge e Ana, que dividiram sua história de perda e recomeço, tocou profundamente o público. A resposta foi avassaladora. Doações começaram a chegar de todos os cantos do país, e a mídia abraçou a iniciativa com entusiasmo. Nos meses seguintes, o projeto Renascer cresceu exponencialmente. O primeiro Jardim do Recomeço foi inaugurado com a presença emocionada de Zé Felipe e Virgínia. Era um espaço de paz, com salas de aula, oficinas, um refeitório e, claro, um pequeno jardim florido, onde cada flor plantada simbolizava uma nova esperança. Pedro, já cursando a faculdade, oferecia aulas de reforço em matemática, enquanto Ana, além de seu trabalho com Virgínia, coordenava as oficinas de leitura e escrita. Jorge, com seu conhecimento em construção, orientava a manutenção do espaço. A música Renascer, lançada por Zé Felipe em parceria com alguns artistas renomados, que se juntaram à causa, alcançou o topo das paradas, e os shows beneficentes do projeto lotavam os locais, transformando a arte em um veículo de transformação social. A vida de Zé Felipe e Virgínia, embora não mais como um casal, estava intrinsecamente ligada por esse propósito maior. A amizade deles se fortaleceu em um nível que jamais imaginariam, construindo juntos um legado de empatia e esperança. Eles haviam encontrado um novo nós, um que transcendia o romântico e se enraizava no desejo genuíno de fazer a diferença. Number Mundo. E a cada flor de lótus de papel que Virgínia dobrava em seu jardim secreto, a cada sorriso resgatado, a cada vida transformada pelo projeto Renascer, Zé Felipe sabia que havia encontrado a verdadeira melodia da sua alma.